A Sessão da Tarde fez parte da vida de 99% dos brasileiros. E muito desses filmes que a gente assistia na Sessão da Tarde, eles ficaram marcados para sempre na nossa vida e a gente nunca vai esquecer. Até porque entre nós aqui, a Sessão da Tarde passava muito filme repetido. Era praticamente toda semana os mesmos filmes. Por isso, nesse vídeo aqui eu separei os filmes mais marcantes que eu tenho certeza que todo mundo já assistiu na Sessão da Tarde. E é impossível começar essa lista sem falar de A Lagoa Azul. Esse filme aqui, A Lagoa Azul, apresenta a história de dois jovenzinhos que depois de um naufrágio acabam parando numa ilha e começam a viver lá. E eles começam a usar a ilha, a natureza, o meio do mato, vão aprendendo a viver e vão se adaptando e vivendo felizes naquela ilha. Pô, A Lagoa Azul não são um não, são 4 filmes e todos são misturados na minha cabeça, então eu não faço ideia do que tá acontecendo. Tem um que eu sei que são 2 irmãos, tem um que é um casal, tem um que aí tem uma criança, eu não faço ideia de qual que é qual, eu não faço ideia. Eu só sei que era muito marcante e a Globo, a Sessão da Tarde, sempre passava todos. Sempre passavam hoje, aí semana que vem passava outro, aí repetia. Na verdade, eu acho que A Lagoa Azul é o filme mais repetido da Sessão da Tarde, sem dúvida. Deixa eu dar uma olhada aqui, não. O 4º filme dessa lista aqui era absurdo, passava toda hora também. Mas continuando aqui na Lagoa Azul, eu acho incrível como eu assisti esse filme direto. Eu acho que nem era um filme tão infantil assim, porque eu acho que tinha umas cenas de... Tinha uma cena de gente pelada, mas provavelmente a Globo cortava, assim como ela fazia direto. Os filmes que tinham 2 horas, a Globo cortava, os filmes ficavam com 1h20. Filme de 1h20, a Globo cortava, o filme ficava com 40 minutos. Tinha sempre vários cortes, o filme nunca ia inteiro. Então, deve ter muito filme que eu assisti na Sessão da Tarde, que até hoje eu nunca assisti o filme completo e que provavelmente eu nunca vou assistir porque eu zero interesse. Outra coisa maneira, uma curiosidade aqui que eu não sei se você sabe, mas a Milla Jovovich, da saga Resident Evil, essa mulher loira aí que tá aparecendo na tela, ela tava lá em A Lagoa Azul, novamente. Em qual Lagoa Azul? Não faço a menor ideia, mas ela estava na Lagoa Azul. Em um dos 4 ela apareceu. E Shark Boy e Lava Girl era um desses filmes repetidos a esmo na Sessão da Tarde. Mas antes de eu falar sobre ele, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor Hugo e eu quero que você comente agora qual filme você mais assistia na Sessão da Tarde e qual filme da Sessão da Tarde mais te marcou. Pode comentar aí que eu vou ler e vou te responder. Mas continuando aqui sobre Shark Boy e Lava Girl. Era um filme horrível. Cara, o filme A Lagoa Azul, ele é um filme simples, ele não tem muita qualidade gráfica, ele não se aventura muito tentando ser muita coisa. Ele é só um filme de pessoas que vivem numa ilha e vão se adaptando e aprendendo a viver. Já o Shark Boy e Lava Girl, por ser um filme mais recente, ele é de 2005, e o A Lagoa Azul é de 1980, então são 25 anos de diferença ali, eles tentaram muita coisa, mas não conseguiram ser nada. Princípio, história. Uma história fraca, cheia de furo de roteiro. Atuação. Atuação não tem nem o que dizer. Mas aí você pode pensar, ai, é criança, passa pano. Criança não tem que saber atuar. Não, ó, mas aí o que a gente lembra? O Sexto Sentido, o molequinho arrebenta, o molequinho tem uma atuação linda. E o Macaulay Culkin lá, Não Esqueceram de Mim. O moleque também é bom demais. Então, criança sabe atuar sim. E Shark Boy e Lava Girl tem atuação ruim e CGI horrível. Cara, pega umas cenas do vilão. Olha que vilão horrível. Pega uma cena também do que o gurizinho lá, o Shark Boy, vai arrebentar as grades assim com o dente. Cara, e pega também uma cena do local onde eles estão, tipo, que é meio que no mundo dos sonhos. Olha que CG horrível. Claramente aquilo é um fundo verde, mas, pô, por esse filme passar a exaustão na Sessão da Tarde, novamente, grande parte dos filmes da Sessão da Tarde, eles ficaram marcados pela repetição. Toda hora, você ligava a televisão, tava passando A Lagoa Azul, ou Shark Boy, ou os outros filmes que eu ainda vou mencionar. Mas, cara, eles ficavam marcados pela repetição e, quando você é criança, você não tem muito critério técnico, não. Se botarem pra você assistir, sei lá, super-herói, o filme do Máscara, qualquer um desses você vai assistir e vai achar muito maneiro. Quando você é criança, é tudo muito novo, você não presta atenção. Mas, pô, se você for parar pra assistir hoje Shark Boy e Lava Girl, até arrisco mais. Se você pegar pra assistir qualquer outro filme dessa lista, eu tenho praticamente certeza de que a sua infância vai ser destruída. Você vai perceber que a sua memória estava te enganando. Os filmes da Sessão da Tarde eram fraquinhos, mas não mudam o fato de que eles eram marcantes, igual Chaves. Chaves, pra mim, perfeito, eu sou apaixonado por Chaves. Mas falar que aquilo é muito bom, que tem um roteiro muito bom, que são piadas 100% boas, não
são, mas eu sou apaixonado por Chaves, assim como 99% dos brasileiros. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Na década de 80, a gente teve o primeiro Karate Kid. Esse filme marcou uma geração inteira também e marcou outra geração da Sessão da Tarde. A galera da década de 90 ali assistiu demais Karate Kid na Sessão da Tarde, mas eu não. Como eu sou mais jovem, como eu vivi a época dos anos 2000 a 2010, o filme que me marcou muito de Karate Kid é o filme com o filho do Will Smith. Antes dele ser uma figura polêmica, o moleque é polêmico hoje em dia, ele protagonizou esse filme magnífico do Jack Chan e o Jaden Smith. Cara, que molequinho bom, que filme excelente. Nele, eu acho que é indispensável a apresentação, mas, pô, a gente acompanha a história de um gurizinho que vai morar na China, no Japão. Aí eu vou pesquisar aqui pra não falar merda. E sim, eu pesquisei aqui para não falar merda e o filme se passa na China. Então a gente acompanha esse americano chegando na China e tendo que se adaptar. Em primeiro lugar, ele não queria estar lá e não queria morar lá, mas assim que ele chega, ele se apaixona por uma menininha. Só que essa menininha tem namorado, e o namorado dessa menina é faixa preta de karatê. E ele enche o nosso filho do Will Smith de porrada. E aí o moleque pensa, cara, tá errado isso aqui. Tá errado, eu tenho que aprender a lutar para me defender. E aí ele conhece o personagem do Jack Chan, que é outro que marcou demais a minha infância, e a Sessão da Tarde, já dando um spoiler do que ainda vai aparecer nesse vídeo. Só que aí a gente tem a dinâmica do treinamento do filho do Will Smith e do Jack Chan, que é a seguinte coisa: ele não ensina porrada, chute, bicudo, não, ele ensina coisas básicas que vão fazer com que o moleque aprenda o movimento. Então ele fala pro moleque tirar casaco e botar casaco. Tira casaco, pendura casaco. E esse movimento aqui de ficar fazendo isso aqui vai ensinar, por exemplo, o moleque a se defender. Tira casaco. Mas eu acabei de Tira fazer isso. casaco. Pode me dizer por que Tira casaco. E aí ele tem uma cena que vai ensinar o moleque a limpar a mesa. E essa cena de limpar a mesa vai aprender o moleque a dar soco, entendeu? É dessa forma que o filme é apresentado. Eu acho que vai ser tranquilo pro senhor me treinar. Pendura. Tá. Tem gente que odeia esse filme. A galera mais velha, sei lá, que assistiu o Karate Kid original, detona esse filme, porque fala que ele é muito ruim, mas ele é marcante. Eu não tô aqui pra falar se o filme é bom ou ruim, não. Eu tô falando se ele é um filme marcante da Sessão da Tarde. E pra mim ele é. Isso aqui é o filme perfeito de Sessão da Tarde, que é o filme família. Vai passar no período da tarde ali, você vai ver com a sua mãe, com a sua avó, esperando o café se você for criança. Essa era a minha parada. Eu era triste, como eu já mencionei no vídeo anterior aqui. Eu estudava à tarde, então eu ficava na escola até umas 4h30. Então quando eu chegava eu só via os 30 minutos finais de todos os filmes. Então a minha grande experiência era nas férias e nos feriados. Ou quando eu matava a aula também, porque era algo que eu fazia recorrentemente. Que legal! Eu tô lembrando aqui que todo final de ano na Globo mostrava um trailer de todos os filmes que iam passar e era uma puta expectativa. Eu lembro que quando eu entrava de férias ali em dezembro, eu ficava ansioso vendo na Globo todos os filmes que iam passar em janeiro. E tristemente essas paradas se perderam, né, pô? Hoje em dia com streaming, todo mundo assiste tudo. Filme era uma parada muito daquela época, sei lá, anos 2000 aí, acabou. Tipo, chegou 2015, chegou rede social, acabou com tudo. Eu vou ficar sendo saudosista aqui, mas é meio triste perceber que grande parte desses filmes que eu assisti, as crianças da atualidade nunca vão ter contato, porque eles estão vendo o TikTok. É o parará, parará, tarará, tarará. E a galera tá vendo isso, velho. É triste, é diferente, acabou, né? Mudou. Hoje em dia, com streaming, você tem infinitas opções do que assistir, diferente da época que você tinha que assistir o que estava passando. Até hoje, eu nunca tive TV por assinatura Sky, Discovery Channel, que era igual eu falava, sei nem o que é, acho que eu nunca assisti aqui em casa, só assisti na casa de primo rico que eu ia. E agora, o quarto filme que eu disse que passava mais do que o Lagoa Azul, que é Edward Mãos de Tesoura. Esse filme aqui do Johnny Depp e da Winona Ryder é genial. O personagem desse filme, que é o Edward Mãos de Tesoura, ele foi criado laboratorialmente por um cara. Só que esse cara cometeu erro. Ele botou lâmina, não sei se é um erro, mas ele botou lâmina no lugar dos dedos.
Então o Edward, ele não tem acesso às coisas. Então se ele quer abraçar alguém, ele vai cortar essa pessoa. Se ele quer fazer carinho em alguém, ele vai cortar a cara dessa pessoa. Então ele é meio que brutalizado, ele é meio que... todo mundo da cidade é contra ele. E nesse momento ele conhece a Winona Ryder e ela se apaixona por ele e eles começam a viver um romance. Um romance lindo, um romance bonito, que era clássico desses filmes, que é pra toda a família. Porque filme de Sessão da Tarde é isso, filme pra toda a família assistir. Esse filme aqui do Tim Burton, que foi lançado em 1990, é muito bom porque todo mundo gosta do Edward, porque ele faz umas paradas maneiras com as árvores. Pô, com a mão dele ele corta e faz uns desenhos, ele corta os pelos do cachorro, ele faz essas paradas e todo mundo gosta dele, todo mundo aplaude ele por isso. Só que chega na parte de ele ser um cara meio esquisito. O cara é meio estranho, então todo mundo o preconceitiza. E tem um lance no final, que eu vou ser muito sincero, eu não lembro exatamente o que acontece, só que ele meio que machuca alguém, ele corta a cara de alguém, e toda a cidade vai atrás dele, e é muito triste de se ver, mas no fim ele se reencontra com puta nome difícil de falar. Ele se encontra com a Winona Ryder. Ele se encontra com ela, eles se acertam. Se eu não me engano, esse foi o primeiro filme da Winona Ryder. Se eu não me engano, posso estar falando merda aqui, posso estar falando absurdo. Mas esse foi o primeiro filme dela, ela tá jovenzinha, e esse filme repetia demais. Véio. Ele também, por ser um filme do Tim Burton, tinha um ar mais sombrio pra mim. Ele era um filme mais escuro, grande parte do filme se passa à noite, tem toda aquela cidade lá meio escura, meio obscura, e me dava um cagaço, porque eu era uma criança medrosa. Pô, cara, eu tinha medo de ficar sozinho, igual eu tô aqui num quarto, não ficava nunca. Medo escuro, então, até hoje. Medo de ficar sozinho em casa. Medo de filme, então, ó, Coraline. Esse filme aí, tipo, A Casa Monstro, eu assistia, mas com cagaço, com medo. E até filme que não era para dar medo, me dava medo. Sei lá, eu tinha medo do Michael Jackson e o clipe dele, Thriller. Aquilo não é para dar medo, mas eu morria de medo. Eu era uma criança com medo. E a minha adaptabilidade, o contato que eu fui ter com filmes de terror foi depois de muito tempo. Até 18 anos, eu acho que eu tinha visto uns 5 filmes de terror. Eu comecei a ver filmes de terror agora, mas não vejo sozinho ainda não. Eu chamo minha namorada ali, vou no meio do quintal de dia, debaixo do sol, aí eu assisto. De noite, passo longe ainda, filho. Eu sou cagão, sem vergonha disso. Mas não vem porque é cagão. Agora eu não trouxe um filme específico, mas um ator específico que passava muitas vezes na Globo, e como eu já dei spoiler, Jack Chan. Ele tinha milhares de filmes geniais, entre aspas, muito marcantes, muito bons, que ele misturava humor e porradaria. Os que vêm na minha cabeça aqui agora, Hora do Rush, O Medalhão e O Terno de 2 bilhões de dólares. Cara, esses filmes pra mim, tá maluco. Principalmente esse, O Terno de 2 bilhões de dólares e O Medalhão passavam direto na Globo. E eu tenho, esse aqui eu tenho muita memória de estar chegando da escola e assistir só o finalzinho do filme e ficar muito triste por não ter podido assistir o filme inteiro. Porque eu percebi que pelo final ele era muito bom. Sei lá, eu tinha 10 anos, 8 anos e percebi, caraca, que final excelente de filme, eu queria muito ter visto o filme inteiro. Eu lembro de ter tido a mesma sensação também com o filme MIB Homens de Preto. Cheguei em casa, tava passando os últimos 30 minutos e eu muito triste pensando que iria assistir esse filme inteiro. E eu teria a chance em algum momento, até porque uma semana depois aquele filme ia repetir de novo na sessão da tarde, que é algo muito comum, filmes repetidos. Mas é o seguinte, o Jack Chan de Hollywood, do gringo, tinha muito desses filmes que misturava luta com humor, comédia, ele dava uns golpes engraçados. E aqui no Brasil a gente tinha algo semelhante com ele, que era o Trapalhão, o Didi. O Didi tinha muito desses filmes também, que ele lutava, ele brigava, e era meio engraçado, mas pra mim, eu gosto dos Trapalhões, mas ele já não entra nessa lista aqui de Sessão da Tarde, não. Pra mim aqui é o Jack Chan. Pô, Jack Chan tá maluco. Mas vale a pena mencionar que os filmes do Jack Chan passavam direto na Sessão da Tarde. Passavam tanto quanto os outros. Eu acho que, ó, a Sessão da Tarde era a seguinte coisa. Segunda-feira, A Lagoa Azul. Terça-feira, Shark Boy e Lava Girl. Quarta-feira era um filme que eles iam mudando com o tempo. Na quinta, Eduardo Mãos de Tesoura. E na sexta, um filme do Jack Chan. Isso ia se repetir no ano inteiro, até agora. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui numa quarta-feira. Se eu ligar ali... Ah, não, hoje é um filme aleatório. Mas ontem passou Shark Boy e Lava Girl. Amanhã vai passar esqueci completamente da lista que eu fiz e é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e um grande abraço. Falou!